Fala pessoal, bom dia a todos vocês. Estamos começando a nossa série de lives Disrupção e Direito, e o tema de hoje é incrível. Estamos com a associada nossa, ATS, e vamos falar sobre RPA. O que significa RPA? Que sigla é essa, em primeiro lugar? RPA no jurídico, os profissionais não precisam mais fazer trabalho de robôs. E para isso, estamos com um time incrível participando dessa live. Estamos com o Gustavo Oliveira, que é associado do escritório Oliveira Ramos Advogados. Estamos também com a Pamela Correia, que é do Departamento Jurídico do Mercado Livre. E estamos também com o Paulo José da Silva, que é gerente de Legal Ops, que é Legal Operation, vai explicar também o que significa isso, no Brasil, do Mercado Livre. E para poder conduzir essa série de perguntas, as entrevistas, contamos também com a presença do João Basso, que é o nosso diretor técnico da ATS Tecnologia. Bom dia a todos, passa a palavra aí ao João Basso, fica à vontade. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer aí esse espaço cedido aqui pela B2L, a participação do Gustavo, do Paulo e da Pamela do Mercado Livre. Então, eu faço parte da ATS Tecnologia. A ATS é uma empresa formada por especialistas em tecnologia da informação, com mais de 20 anos de expertise no mercado jurídico. Nós oferecemos soluções que apoiam o dia a dia do advogado. Dentre elas, gestão de conhecimento, através de GED, de gestão eletrônica de documentos, gestão de processos, gestão de infraestrutura de TI, e também a automação robótica de processos, que é o RPA, que inclusive é o nosso case de hoje, que eu convidei aqui a equipe toda do Mercado Livre de RPA, para contar um pouquinho dessa história com a gente. Então, antes de mais nada, como o Daniel falou, o que é o RPA? O que é essa sigla? RPA, ela vem do inglês Robotic Process Automation, ou automação robótica de processos. E aí, uma forma fácil da gente entender, eu vou fazer uma analogia aqui com aquelas indústrias de mercado automobilístico, onde a gente já viu, enfim, através de comerciais, acho que todo mundo tem essa visão dos robôs pegando a porta de um carro, colocando em outra máquina, fazendo a pintura, juntando tudo para montar lá o automóvel. E o RPA, ele é o equivalente para o mundo digital. Então, eu não vou ter lá a matéria física, a porta, o capô do carro, mas eu vou ter as ferramentas de trabalho do nosso dia a dia. Então, eu vou ter lá o meu Excel, o meu Word, os meus arquivos PDFs, sistemas, sistema de acompanhamento de processo, assim por diante. Então, o RPA, ele nos auxilia a fazer essa automação utilizando essas diferentes ferramentas que existem no dia a dia do mundo jurídico. E aí eu vou convidar o Paulo para contar um pouquinho dessa experiência que a gente teve junto na utilização do RPA. E, Paulo, você pode nos contar, então, qual que é o trabalho aí do jurídico dentro do Mercado Livre e como que a empresa vê o uso da tecnologia? Inicialmente, aí, obrigado aí pelo convite da ATS, João, obrigado pelo convite da B2L para a gente falar sobre esse tema. Para contextualizar um pouquinho isso, eu só vou falar rapidamente acerca do Mercado Livre. Para quem não nos conhece, nós somos uma empresa de tecnologia que provê soluções para o mercado de e-commerce. Recentemente aí nós vimos aí crescendo de maneira exponencial. A gente faz, só para que vocês tenham uma ideia do tamanho da quantidade de informações, nós temos 16, são feitas na plataforma 16 compras por segundo, e recentemente aí a gente tem 21 anos de história, fizemos aniversário agora em agosto, é a empresa de matriz argentina, e recentemente aí nós é um motivo de muita alegria, nós nos tornamos a empresa mais valiosa na América Latina, então é uma empresa de tecnologia. Já é bom ter isso muito claro, porque isso, de certa forma, também é algo que é incorporado a todas as áreas da companhia. Nesse sentido, o nosso jurídico, ele criou, nós formalizamos agora, no final de 2019, uma área de Legal Operation. O que é essa área de Legal Operation dentro do jurídico? Nós temos hoje um diretor de Legal Operation, que fica aqui no Brasil, mas responde por toda a América Latina. Nós temos um gerente regional de Legal Operation, que fica ali na Argentina, e nós temos aqui a gerência de Legal Operation aqui no Brasil.
Basicamente, a área de Legal Operation é uma área que ela vai olhar para todos os processos do jurídico, separando aquilo que é atividade técnica do advogado daquilo que não é técnico, né? E vai trazer todos esses processos, né? Visando fazer o quê? Visando uniformização, eficiência, escalabilidade e a manutenção dessas operações, né? Então, basicamente, é uma área que vai olhar para todos esses processos do jurídico que não são técnicos e vai gerir esses processos. Que processos? Pagamentos, pagamento a fornecedor, controle de orçamento, data entry, geração de indicadores, geração de informações, de subsídios. Então, uma série de operações que são do departamento jurídico e são necessárias ao departamento jurídico, mas que não estão relacionadas à produção técnica. E nesse sentido, o que a gente percebe quando a gente olha para todas essas operações, né? Eu tenho operações ali que são operações volumosas, né? Eu tenho uma quantidade muito grande, eu tenho alguns processos em que algumas operações elas são muito grandes, o volume é muito grande, são repetitivas, né? E são padronizadas, né? Quando a gente olha isso para o mercado jurídico, aí você me perguntou como é que eu travei conhecimento com RPA. Na verdade, o meu conhecimento de RPA ele vem de outra indústria, que era a indústria financeira, em que as instituições financeiras usavam há muito tempo, principalmente nos seus processos aí de cadastro, concessão de crédito, análise de crédito, muitos processos que eram processos de RPA. E aí, quando eu comecei a trabalhar dentro dos departamentos jurídicos, eu percebi que, olhando para isso, né, que nós tínhamos uma série de processos que eram repetitivos, padronizados, que de certa forma também não aportavam tanto na atividade do advogado, eu entendi que existia a possibilidade de aplicar o RPA dentro do departamento. Óbvio que a essa altura do campeonato, não só eu, mas muita gente já tinha percebido isso, né? E principalmente as Legal Techs, as Altecs, elas começaram a oferecer soluções de automação, né, para o departamento jurídico. E complementando até um pouco do que você falou, nós começamos então essa nossa jornada de RPA com o Mercado Livre há quase um ano atrás, e foi justamente com um desses processos que você citou, que foi o processo de subsídios. Por que você decidiu começar com esse processo? O que você viu, qual era o ganho que ele ia trazer, e se já é possível observar quais são os benefícios da utilização do RPA dentro dessa tarefa, dessa automação? Veja, a gente começou a automatizar subsídio, primeiro porque de todas as nossas atividades, era uma das atividades mais volumosas, né? A quantidade de subsídios que a gente produz mensalmente é uma quantidade muito grande, né? Por outro lado, a gente percebeu que a gente tinha uma grande parte dessa atividade de subsídio era captura de tela, né? Quando a gente olhava para aquilo que o operador fazia, quando ele criava o subsídio, ele, a partir de determinadas informações, ele checava os nossos sistemas, ia capturando tela para que no final ele construísse ali um book, né? E a partir daquela captura ele fazia um resumo e respondia algumas perguntas muito simples. A maior parte do trabalho que esse operador fazia era capturar a tela, né? Então ele ficava muito tempo capturando tela, né? E no final, aquela atividade que era uma atividade mais qualificada, aquela de fazer uma análise, né, daqueles dados, ele acabava, até pela urgência de entregar o material, pelos prazos de entrega de material, ele não dava ali uma atenção devida. Então, quando a gente olhou para isso, a gente falou, opa, aqui a gente tem uma grande oportunidade, né, de usar o RPA. E a gente começou a usar o RPA justamente para construir esse book de subsídios, de modo que hoje esse analista, ele imputa algumas informações, né, no sistema para que, no robô, não no sistema, mas no robô, para que o robô faça as capturas de tela, o robô faz isso, entrega para ele um subsídio pronto, e aí ele consegue analisar e fazer um resumo do que aconteceu, e com isso passar essa informação para o escritório. Perfeito.
Só complementando, então, aquela analogia que eu fiz inicialmente, né, da indústria automobilística, o RPA, nesse caso dos subsídios, ele faz exatamente esse trabalho. O Paulo e o Gustavo podem até me ajudar a complementar, mas são diversos sistemas onde o robô ele tem que consultar informação para montar esses subsídios. Então, ele precisa checar qual que foi o pagamento, então ele pega um ID do pagamento, vai ver qual que é a compra, quem que é o vendedor, qual que é o comprador, para quem que foi enviado, se foi enviado, e ele faz toda essa junção de informações em um único arquivo. Então, o robô ele veio para apoiar justamente nessa parte. Como o Paulo citou, tem uma parte final que é a análise daquele material. Então, é montar o resumo do que vai ser feito em relação a todo aquele conteúdo. O robô faz uma parte e depois vem o advogado e complementa o resultado ali dos subsídios, fazendo análise do que foi extraído. Eu vou então convidar também o Gustavo aqui para a nossa conversa. O Gustavo que me apoiou muito, né, na parte operacional, de como que a gente fazia, no ensinamento do robô em si, que é o que a TS apoia. Então, nós ensinamos o robô, entendemos qual que é o processo, como que funciona os subsídios, o que eu preciso acessar, e transformamos isso no ensinamento do robô. Gustavo, bom dia. E, para começar, como que foi a sua experiência com a utilização dos robôs na rotina? Qual que foi a principal mudança que você viu em relação ao processo manual que era feito anteriormente? Bom dia. Primeiramente, eu vou pedir permissão para fazer um agradecimento à B2L e à TS pelo convite, ao escritório Oliveira Ramos, que me alocou dentro do Mercado Livre, aos meus gestores diretos, o Paulo, a Pamela, o Humberto e o Lagreca. Trabalhar no Mercado Livre tem sido um prazer enorme desde o ano passado, quando a gente se conheceu, João, para desenvolvimento dessa automatização dos subsídios, né? E fica fácil você trabalhar dessa forma quando as pessoas lá de cima têm uma visão aberta para a aplicação dessa tecnologia, né? Então, complementando, quando você falou dos subsídios, dos passos de automatização do robô, a gente tem, em média, 12, 13 sistemas que ele utiliza de consulta para captura e montagem do book de subsídios, né? Então, ganha uma otimização de tempo muito grande, um processo padronizado, com poucos erros, né? E aí, voltando à sua pergunta que você me fez... Em relação a como é a experiência com a utilização do robô na rotina e no departamento, qual que é a mudança que você viu, né, no dia a dia? O maior benefício que eu consigo identificar, que eu já falei, a otimização dos processos, né, a padronização daquilo que você está entregando. Você tem uma redução do tempo e a redução também dos erros, né? Todo o processo humanizado, você acaba tendo uma incidência de erros. Com o robô, você praticamente reduz isso a quase zero, né? Se não zero, mas o tempo é o que você acaba tendo maior ganho. A gente tinha, quando a gente fala da automatização de processos da RPA dos subsídios, iniciamos com 2 tipos de objetos que levavam em média de 20 a 25 minutos para produção total por um analista, né, da empresa. Então, com a automatização do processo, a gente acabou reduzindo isso em torno de 70% do tempo. Você ganha uma escalabilidade de produção, então você tenha com a automatização um aumento naquilo que você está entregando, né? O tempo médio de retorno da sua produção é bem considerável. Exato. E eu até reforçando um pouco do que o Gustavo falou, e reforçando a utilização do robô, o robô ele trabalha 24 horas por semana, né? Por dia, desculpa, 24/7. E o que eu tenho acompanhado com o Gustavo é que geralmente os subsídios ele é executado durante a madrugada. Então ele recebe o lote, né, de que tem que ser produzido, temos 50 subsídios para ser produzidos para o dia de amanhã. Então ele deixa isso rodando durante a madrugada, e esse tempo que era gasto pegando essas telas, fazendo a junção dessa informação, ele passa a ser executado durante a madrugada, e no dia seguinte você já tem todo aquele lote pronto para simplesmente você fazer análise
do conteúdo e montar a sua defesa. Dando continuidade, Gustavo, que pontos você que está mais próximo aí, né, em relação à automação das tarefas, que pontos você acha importante compartilhar com os advogados que começam a pensar na automação do departamento ou do escritório? A grande dificuldade que eu tive no início foi que na nossa faculdade, na nossa formação, bacharel em Direito, você não tem essa interação, esse envolvimento com a parte de processos, né? Então, focado muito na parte técnica, na parte processual, e quando você se depara com esse mundo novo, o desafio é muito grande, a proposta de automatizar uma rotina, te aguça a fazer a entrega, mas a primeira, eu confesso para você que não foi algo muito bem planejado, estruturado. Então, é na primeira entrega que você percebe as suas limitações, é onde você precisa buscar um avanço. Então, é entender muito bem a necessidade do seu cliente interno, né? Ter bastante empatia com as áreas, que isso é o mais importante de tudo, para que o seu retorno seja bem considerável, aquela massa de insumos que você vai colher dele, consiga te agregar para ter uma entrega consistente, mas conhecer todo o processo da rotina, saber qual é a necessidade que ele precisa, o que efetivamente ele precisa, como ele precisa, qual é o resultado final que ele espera dessa entrega. Eu acho que a construção dessa parte de processos é o detalhe mais importante para que a gente possa entender bem aquilo que nos é pedido com aquilo que a gente vai entregar e precisa entregar, para conseguir saber quanto nós estamos agregando para a área quadrivolutiva, né? O que eu estou facilitando a vida do seu cliente interno. Qual é o retorno esperado com aquela atividade, né? Eu vou citar um outro exemplo que nós tínhamos de um outro captura de telas, que eram 4.500, 11.090 consultas de captura de tela. Se eu deixasse isso para fazer por um analista, certamente levaria aí pelo menos o dobro de dias que a gente colocou o robô para executar. Então, essa acho que é a maior deficiência que, na minha percepção, eu tenho como advogado, que a gente não tem na faculdade essa exposição, e que a gente precisa entender muito bem como é que funciona isso, a parte do processo. Essa é a maior dica, você ter muito, muito na sua mão o que lhe é pedido. Obrigado, Gustavo. Eu vou trazer então aqui para a conversa a Pamela. A Pamela, como o Daniel falou, é advogada do Mercado Livre, mas eu vou até tomar a liberdade aqui, Pamela, de te tratar como a gerente de projetos de RPA dentro do Mercado Livre. A Pamela tem ajudado bastante a gente na questão das automações, enfim, definir os próximos passos. E por isso que eu vou até te perguntar, como é liderar o time de RPA do jurídico e quais são as habilidades que você considera necessárias para um profissional participar, né, de projetos semelhantes como os de RPA? Bom, primeiramente também queria agradecer aqui o espaço, a oportunidade, tanto a TS como a B2L, de estar aqui com vocês. E falando um pouquinho sobre isso, João, para mim é um privilégio ser realmente o ponto focal aqui no time de Legal Operations, junto do Paulo e todos os nossos gestores. E acho que a maior palavra é desafio, realmente encarar esse processo de projetos e o uso, enfim, de RPA mais além, porque realmente o nosso trabalho é identificar oportunidades, é estar junto das demais áreas, entender eventualmente as dores, seguir com todo esse processo de mapeamento que o Gustavo comentou, que é justamente estressar, fazer essas perguntas, para a gente entender como a gente consegue auxiliar. E nesse ano, pelo menos, acho que os primeiros e principais projetos que a gente teve, a maioria a gente conseguiu usar, sim, dessa tecnologia. Quanto à questão de habilidades que você me pergunta, eu entendo que, assim, qualquer profissional do direito, ele está apto para trabalhar com essa ponte que a gente faz aqui com projetos, uso da RPA, de tecnologia. O que eu entendo que existe é um perfil. Então, a pessoa tem que realmente, além de toda a parte técnica, é importante ter toda essa nossa carga jurídica, enfim, mas também ter ali a curiosidade. Então, questionar eventualmente um fluxo já existente, um processo já existente, essa curiosidade é algo muito importante. A mente,
mais aberta, porque eventualmente quando a gente está falando em projetos, a gente planeja de uma maneira para executar, e muitas vezes a gente tem que repensar, então ter um plano B, um plano C, para a gente conseguir chegar nessa entrega efetiva, e o que eu acho, comprometimento, que isso para qualquer objetivo, para qualquer área, e principalmente no final eu acho que vibrar com as vitórias, né, toda vez que a gente traz uma entrega, que a gente consegue, a gente ter o brilho no olho e falar, nossa, que legal, a gente conseguiu virar, e isso acho que é imprescindível. Certo, eu vou só colocar mais um ponto, que aí eu vou até, acho que faz parte de você, do Gustavo e do Paulo, que foi a capacidade que vocês têm de deixar claro para o outro lado, né, o outro lado aqui, no caso, a ATS, de como são os processos. Então, acho que essa empatia que rolou entre a equipe ATS e Mercado Livre também é fundamental nesse processo, porque facilitou a minha vida no entendimento de como que funciona o Mercado Livre. Então, hoje eu consigo entender com facilidade quais são os sistemas, como que funciona o dia a dia do Mercado Livre, e graças a vocês que explicaram da melhor forma possível, enfim, fizeram isso se tornar possível. E aí, aproveitando, Pamela, como que foi a sua experiência durante o desenvolvimento dessas soluções de RPA? E também, você acha que o RPA ele está sendo mais rápido do que outras soluções que existem no mercado? Enfim, as entregas, elas são mais rápidas? Como que você tem visto isso aí dentro? Bom, nesse momento, muito na linha do que o Paulo falou, a gente trabalhou com o RPA como realmente uma estratégia, e olhando para os nossos fluxos, principalmente para o nosso time mesmo, de Legal Operations, com a visão mais para a controladoria, então, esse universo de pagamentos, de aprovações, enfim, e também o time de Dispute Resolution, que é o time interno do Mercado Livre, que olha mais para a nossa massa de reclamações administrativas, judiciais, considerando também o fato de a gente trabalhar com um RP que é voltado em um workflow, se encaixou muito bem. A RPA, ela se enquadra muito bem nesse cenário, porque a gente está falando desses processos que são padronizados, repetitivos, volumosos. Então, a gente tinha muita oportunidade dentro desse escopo, e o desenvolvimento, como você comentou, a gente teve aí uma parceria e uma empatia das duas partes muito boa, que fez realmente o processo deslanchar e a gente conseguir trabalhar em diversas frentes. Então, considerando o cenário que nós tínhamos, o tipo de oportunidade inicial nessa questão de trabalho com fluxos, eu tenho um volume de trabalho, consequentemente, eu vou ter um volume de tarefas padronizadas, encaixar o RPA nisso foi algo que caiu para a gente como luva, realmente funcionou muito bem. E você pode citar um pouquinho das tarefas que já foram automatizadas dentro aí do jurídico? Claro, bem nessa linha, voltados, então, principalmente para Legal Operations e Dispute Resolutions, nós automatizamos processos como, por exemplo, o upload de comprovantes de pagamento, algo que era realizado totalmente manual, e agora a gente tem aí uma RPA que ajuda a subir isso nos nossos sistemas e já disponibiliza para os nossos escritórios. Temos aí automação para uma fase do processo de aprovação de pagamentos solicitados pelos escritórios. Como já foi comentado, a captura de telas para a elaboração de parte dos nossos subsídios. Robôs mais pontuais, justamente para essas capturas de telas em processos muito estratégicos, que também nos auxiliam. Então, a gente já realmente conseguiu fazer vários processos, mas os principais que nós temos são esses, e acho legal comentar que a gente também agora começa um processo de regionalização, né? A gente tem trabalhado isso internamente aqui para o Brasil, mas o Mercado Livre é uma empresa Latam, e como tem funcionado muito bem, a gente tem aberto esse leque de oportunidades e começado agora a olhar e trabalhar em processos da Argentina, enfim. Legal. Só complementando, então, também a sua resposta, aí até aproveitando que o Gustavo já citou anteriormente, existem robôs que a gente fala muito, né, dessa questão de, ele é repetitivo, ele tem um padrão e tem um volume muito alto, mas o repetitivo, ele não necessariamente precisa ser alguma coisa que acontece todo dia.
como o Gustavo citou, teve um caso que a gente teve que tirar prints, né, montar um dossiê de mais de 11.090 casos. 11.090 casos não é que toda semana, todo mês, eu vou ter que fazer 11.000 casos, ou que eu tenho que fazer isso novamente. Mas o RPA, ele permite que o desenvolvimento ele seja muito rápido. Então, em pouco tempo, você gasta muito pouco tempo para desenvolver a solução, né, a ferramenta de automação do robô, no caso, a UiPath, ela te permite um desenvolvimento rápido. E isso faz com que seja possível utilizar RPA dentro dessas demandas. Aí o Gustavo pode até me ajudar aqui, mas se eu não me engano, esses 11.090 casos, eles ficaram em um robô executando durante 15 dias seguidos. E não é algo que vai acontecer novamente, mas o tempo que foi gasto para desenvolver e o tempo que foi gasto na entrega do resultado, ele vale a pena a gente utilizar uma ferramenta de RPA. E, Pamela, qual que é a visão de futuro para automação dentro do jurídico do Meli? O que você enxerga como próximos passos? Eu acho que, mais que visão de futuro, a gente já está falando de um presente, né, João? O uso aí da tecnologia, acho que associado à inteligência mesmo, a esses processos de mapeamento, identificação de melhoria, é algo que já faz parte do nosso presente e é algo que a gente só tem a evoluir. Eu acho que é realmente essa visão de como a gente, até como o Paulo comentou também, como a gente consegue liberar o tempo do advogado técnico para aquele trabalho que agrega valor e onde a gente consegue trazer o uso realmente da tecnologia como uma ferramenta de ajuda, de auxílio. Então, vou deixar a energia e o tempo desse advogado para aquilo que agrega valor, para aquilo que ele precisa realmente se debruçar, e a gente utiliza da tecnologia para cada vez mais buscar agilidade e eficiência nos processos. Eu acho que esse acaba sendo realmente os nossos próximos passos, é sempre essa visão de tudo sempre pode ter uma melhoria, nem que seja eventualmente uma otimização de um processo, ou sim, a gente colocar realmente um processo de automação, mas realmente a gente se provocar, repensar os fluxos que existem, identificar o que pode ser melhorado, e a gente tem aqui o apoio de tecnologia para que nos ajude a liberar o tempo e os advogados, o time técnico possa seguir cada vez mais agregando valor. Muito obrigado, Pamela. Enquanto você foi falando aí, eu me lembrei lá no começo, aí vou até voltar aqui com o Paulo, quando a gente começou a ir na jornada do RPA, com os comprovantes de pagamentos, e aí até reforçando essa velocidade, né, que o robô consegue fazer, eu lembro que o Paulo entrou na sala e ele falou, a gente tem uma demanda que é para extrair os comprovantes de pagamento, então tinha um arquivo lá PDF, com, sei lá, tinha 200 páginas e tinha uma planilha Excel com os processos que tinham sido enviados para o financeiro. E essa era uma atividade que ela acontece 2 vezes por semana dentro do Mercado Livre, se não me falha a memória, que é você pegar aquela planilha e pesquisar dentro daquele arquivo Excel, dentro do PDF, o comprovante, extrair e anexar isso no ELO. E a gente fez naquele primeiro momento, assim, só para demonstrar o RPA, a extração desse comprovante. E hoje, a extração inteira de todos os comprovantes, sem a parte de cadastrar isso dentro do sistema, o robô ele faz em menos de 30 segundos. Em 30 segundos, ele extrai todos os comprovantes, e aí depois tem a sequência, que é pegar cada um deles e anexar dentro do processo do sistema. E, Paulo, pensando aí um pouco na gestão, qual é o impacto do RPA no fazer do jurídico? O que você tem observado? Eu acho que quando a gente fala sobre os impactos do RPA em termos de gestão, eu acho que assim, como é que a gente vê isso? Quais são os ganhos, né? Primeiro é o ganho da escalabilidade, né? Como vocês até mencionaram e exemplificaram em algumas das nossas atuações, eu tenho tarefas que eventualmente, se fossem em uma outra realidade ou em outro momento, eu, como área de Legal Operation, teria uma dificuldade enorme de atender, né? Nós citamos, a gente citou esse caso agora desse levantamento de informações da ordem aí de 11.000 casos, mas antes disso nós já tivemos alguns outros episódios
E assim, e a gente está falando sempre em caso, como, né, como os nossos números são grandes, né, como eu falei no início, a gente faz 16, acontece na plataforma 16 compras por segundo, qualquer análise, qualquer verificação que a gente faça, ela ela também vai ser com grandes números, né? Então, se não fosse por um processo de RPA, dificilmente eu conseguiria atender, nós dificilmente conseguiríamos atender os times nessa demanda. Uma outra coisa que eu acho que o RPA traz para a gente também, que nos ajuda muito, e nos ajuda muito não só na área de Legal Ops, mas no que a gente entrega para o jurídico, é que o RPA ele me permite também, de certa forma, trabalhar alguns processos de accountability. Então, por exemplo, o RPA ele me ajuda hoje a fazer validação de data entry, né? Então, nós já temos aí algumas automações que visam isso, ou seja, né? Olha que interessante, eu tenho um data entry, eu sei que esse data entry, e nem todo ele é automatizado, ou automatizável nesse momento, eu carrego essa informação na minha base, mas logo depois eu passo uma rotina de RPA que valida isso, né? E aí ela consegue me pontuar, né? Dizendo o seguinte, olha, tem um determinado campo que é crítico para a tua operação e para o teu processo, o preenchimento dele não está adequado, ele não está coerente com uma outra informação. Então, veja, o RPA ele também acaba ajudando a gerir essa informação, né? E acho que uma coisa que é interessante, pegando tudo aí que a gente falou, que você falou e tudo mais, acho que algumas coisas que são legais a gente colocar o termo é esse mesmo, tá? É jornada de RPA, né? O que a gente percebe é que algumas pessoas, por assim dizer, elas alguns departamentos se frustram um pouco sobre a utilização, porque existe uma concepção errada de como usar a tecnologia, né? O RPA não é um plug and play, né? Que você vai ligar, espetar na tomada e ele vai fazer aquilo que você quer. Aliás, se a gente olhar o RPA dentro de um contexto mais amplo e colocá-lo dentro de um conceito, de um componente de inteligência artificial, né? Tudo que é projeto de inteligência artificial não é plug and play, né? Demanda um aprendizado. E acho que aí é uma coisa muito legal que eu acho que a gente conseguiu dentro do Mercado Livre, foi justamente, e quero crer que a gente tem sucesso nos nossos processos até aqui, nos nossos projetos até aqui por causa disso, porque a gente tem muito claro isso, né? Ou seja, eu tenho aí a Pamela, o Gustavo, né? E dando muito suporte no que se refere às regras de negócio, né? E entendendo junto com o time da ATS como é que eu aplico essa regra de negócio, que às vezes é uma regra de negócio muito minha, né? Então isso é um outro comentário que eu faço, né? Porque às vezes muitas pessoas falam, eu quero um robô para o jurídico. Você precisa entender que talvez, novamente, né, ainda não estamos num cenário plug and play, você precisa ter a tua regra de negócio e aí sim, construir a tua automação a partir da tua regra de negócio. Porque se você não fizer isso, a probabilidade daquilo que você está trazendo não te atender é muito grande. Exato. Né? Então é uma jornada, né? E por que eu falo que é uma jornada? E aí tem uma frase que, se eu não me engano, o Daniel usou, ou recentemente eu li em algum lugar, e acho que e quando você pergunta sobre visão de futuro, acho que é isso, no seguinte sentido, a gente tem que pensar grande, mas tem que começar pequeno, né? Então, hoje, a gente tem que pensar a rotina de RPA dentro de um contexto de melhoria contínua, né? Então, assim, a minha rotina de automação, ela tem que ser pensada dentro de um contexto de melhoria contínua, né? E dentro de um contexto em que eu vou conseguir aportar outros componentes, né? Vamos pegar, por exemplo, aí a questão do subsídio. Hoje, o meu analista ainda faz o resumo desse subsídio. A gente entende que daqui a um tempo, usando o RPA e combinando com outros componentes tecnológicos de inteligência artificial, a gente vai conseguir que até esse resumo possa ser automatizado também, né? Sim. Mas, veja, se eu já começasse com essa ideia de que eu só teria o produto pronto
com esse endgame, né, com esse, não, eu quero já ter o resumo automatizado, eu provavelmente estaria até agora construindo isso e não teria entregue o resultado que a gente tem entregue agora. Então, acho que é importante isso, né? Você tem que ter uma visão macro do que você quer, entender como essas tecnologias vão se conectar nessa visão macro dentro desse processo de RPA, mas você precisa também ter a capacidade de fatiar esse processo, né? Pensa grande, começa pequeno. Começa com uma etapa, depois conecta essa etapa a mais uma, que vai se conectar a mais uma, que vai se conectar a mais uma. Né? O processo de pagamento, por exemplo, acho que também foi um outro bom exemplo. A gente começou pelo comprovante, a gente começou pela etapa final. Né? A gente começou pela etapa final, que já demandava um tempo danado. A gente foi evoluindo, e hoje a gente pode dizer que a gente tem basicamente ainda só uma etapa de todo o processo de pagamento, que é manual, que é justamente a etapa mais intelectual do processo, que é o advogado validando a questão processual. Né? Então, na medida que ele recebe um pagamento, o escritório, por exemplo, solicita um pagamento, o advogado vai poder avaliar ali naquela solicitação se houve de repente, alguma questão técnica que não foi observada, se houve algum prazo que eventualmente pode não ter sido observado, que ensejou naquele pagamento, se a linha de defesa eventualmente não atendeu alguma diretriz, mas perceba, né? A gente libera o advogado para ele fazer uma análise muito mais qualificada sobre aquele pagamento. Não se trata agora de pegar o pagamento, aprovar ou não. Ele analisa o pagamento de uma maneira mais qualificada. Então, é uma jornada que ela exige, né, essa visão e entender que isso dentro de um contexto de melhoria contínua, né, e também exige que a gente a gente tenha a capacidade, talvez, de revisitar muita coisa, né? A Pamela falou isso muito bem, que assim, para que a gente consiga fazer um processo de RPA, a gente precisa revisitar o fluxo. E no momento que a gente revisita esse fluxo, não raras são as vezes que a gente olha e fala, puxa vida, meu fluxo eu tinha uma melhoria aqui, podia ser feito de alguma maneira diferente, né? Então a gente precisa também ter essa abertura para aceitar que as coisas mudam, né? E essa visão de que a mudança realmente é uma constante, de que eu tenho um ciclo de melhoria dentro desse processo de RPA. Até complementando isso, até pensando um pouco no nosso fluxo de subsídios, né? Ele é um fluxo que durante esse 1 ano aí que a gente vem executando, ele teve diversos ajustes, então é um fluxo de melhoria contínua. Ele começou com uma tela, depois ele adicionou outra, tirou outra, e assim por diante. E eu acho que isso que você falou, Paulo, de extrema importância. A gente tem que pensar no todo, mas a gente tem que começar pequeno, porque senão a gente vai só gerar frustração. Então, eu quero fazer o pagamento por completo, desde a hora que eu analiso, da hora que eu aprovo, que eu envio, que eu pego o comprovante e salvo. A gente pode pensar no todo, mas é importante dar passos pequenos. Então, como o Paulo citou, vamos fazer só o final? E isso não só para o segmento jurídico. Na minha experiência que eu tenho tido em diversos segmentos, eu acho que o segredo do sucesso da implantação do RPA é exatamente isso. É você entender o seu processo internamente, você entender como que aquilo é feito e como o Gustavo falou, definir um padrão. Porque se eu tenho um processo executado por 10 pessoas, uma vai fazer de um jeito, outra vai fazer de outro. No fim, o resultado pode até ser o mesmo, mas tem o jeito humano de cada um fazer. Então, um clica com o botão direito, outro clica com o botão esquerdo. E para o robô é essencial a gente ter um padrão, definir que o padrão é esse e ponto. E aí o resultado vai ser sempre o mesmo. E pensar pequeno. Então, eu acho que é isso, é dar passos pequenos, a gente pensa o todo, mas dá passos pequenos e entende primeiro dentro de casa como que funciona esse processo para depois transferir esse ensinamento para o robô. Daniel? Eu acho que o Gustavo, você gostaria também de fazer algum comentário? Eu só queria lembrar no início dos subsídios, que a gente começou a montar com a equipe ainda que atendia essa demanda dentro do jurídico, né? E aí, cada rodada que a gente sentava para fazer o robô com eles esquecemos uma tela.
acho que era importante montar dessa forma. Mudamos aquilo que você falou, um começa por um campo, outro clica por outro, chega no mesmo material final, mas em ordens diferentes, né? Até um dia que eu cheguei com o Paulo falou assim, Gustavo, é o seguinte, precisa definir aquilo que é essencial. Fui com a Pamela, Gus, vamos fazer o seguinte, vamos consultar os advogados e ver aquilo que elas entendem como objetivo, como telas primordiais que devem constar nos subs. Vamos elencar, são essas 10. Então, a partir de hoje, para esse objeto, a gente tem que ter essas 10 telas no pack de telas, no book composto. Aí acabou esse vai e vem. Então, se você delimitar muito bem isso, com certeza vai ter um sucesso muito grande. Ótimo. Pessoal, live incrível, nós temos várias pessoas aqui assistindo, participando, elogiando. Lembrando a vocês o seguinte, eu acabei de colocar nos comentários aí do YouTube, nós vamos ter na semana que vem, a partir de segunda-feira, uma semana inteira, vai ser uma imersão, vai começar a partir das 10 horas da manhã, vai terminar 8 horas da noite, são mais de 120 palestras, tá ok? Onde a gente vai trazer todos esses temas relacionados a blockchain jurídico, inteligência artificial jurídico, RPA, instrumentos que você pode utilizar para poder transformar a sua própria advocacia. Serão palestras sobre LGPD, sobre regulação de novas tecnologias. Temos a presença também durante o evento de palestrantes internacionais, fundador do Codex, né, que é a universidade, que é o braço de inovação e tecnologia de direito da Universidade de Stanford. Nós temos membros do Comitê da União Europeia para a Regulação de Inteligência Artificial e LGPD. Temos uma das primeiras pessoas no mundo que começaram a falar sobre Legal Design Thinking, que eles chamavam até de Legal Creatives, né, criatividade legal. Então, assim, é um evento muito completo. Além das palestras, nós vamos ter pitches, momentos de mentoria, vamos ter apresentação de cases de estudo, de sucesso. Então, vai ser um evento muito completo, um evento incrível, que a B2L preparou com muito carinho para todos vocês que estão conosco. Então, convido vocês a entrarem o quanto antes na página do evento, a B2L-lawdisruptionweek.com.br e se inscrever. E quem se inscreve no evento tem toda uma gamificação. Então, por exemplo, você indicou 10 amigos e 10 amigos se inscreveram, você vai ter direito a curso gratuito na plataforma da Device Play. Você vai ter direito também, indicou 15, vai poder participar de uma mentoria, né? Talvez você caia aí com o próprio Paulo, durante uma hora conversando com ele aí, tirando dúvidas. Que bacana, não? Você vai ter também mentorias de legal design, tem também sorteio não, vai ter, para quem conseguir indicar vários amigos, alguns cursos da Future Law, da New Law Institute. Então é um evento muito completo. Do que foi falado aqui, eu acho muito bacana, porque muitas vezes na B2L, o que acontece? Todos os dias, praticamente, chegam pessoas falando, Daniel, a gente quer uma inteligência artificial. E aí a gente pergunta, para quê? E aí fica aquele silêncio, né? Não, todo mundo está usando, também quero usar. Parece fila de banco. Já viu fila de banco? Tu pergunta para o último, tá uma fila gigantesca no banco. Para que é essa fila? Eu não sei, mas todo mundo está aqui. Né? Então, existe uma hype em relação à inteligência artificial. O advogado, ele é muito focado, muitas vezes, em querer a solução, mas não focar no problema. Qual é o problema que ele quer resolver? Né? E muitas vezes não sabe qual é o problema que ele quer resolver. E na B2L, muitas vezes, a gente está ajudando justamente a focar no problema. E aí depois, qual é a solução que vai resolver esse problema? Nós temos várias associadas, são centenas de associadas que podem estar ajudando nisso. E um modo muito mais simples, quando eu falo simples, não significa que é fácil, é os próprios robôs de automação, e que ajudam a fazer, como vocês viram na live de hoje, uma transformação no próprio departamento jurídico. Então, muitas vezes, você fica querendo buscar aí uma nave espacial, tá, ok? Enquanto você precisa, na verdade, de uma bicicleta, né? Um outro ponto que eu acho muito importante, e assim, eu bato muito nessa tecla, é muito difícil o advogado entender isso, mas eu descobri que não é só advogado, até porque é programador também, às vezes é difícil de entender isso, é que é importante a gente focar em pequenas entregas. Né? Quando a gente vai sentar para desenhar um projeto, a gente quer desenhar aquele projeto gigantesco, né, que faraônico, que vai demorar 1 ano, 2 anos, e a entrega, o valor desse projeto, a gente vai perceber só no final, quando termina, e se perceber. Só que no mundo de tantas incertezas, de tanta informação, esse final nunca chega no final.
né? Esse final nunca chega, e aí gera uma frustração. Qual é a minha sugestão que eu sempre dou? Pessoal, o João até tocou nisso. Pense grande, mas execute pequeno. E pense em pequenas entregas, quebre esse projeto grande em pequenas entregas que já gerem valor para o seu departamento e para a sua empresa. Às vezes vou automatizar o cadastro. Mas eu quero que automatize o cadastro, que se conecte com Tribunal de Justiça, para que extraia se tem alguma normativa que já vai impactar no meu trabalhista e que não sei o quê. E só, né, se eu tiver isso, não, cara, comece com o cadastro. O cadastro já ajuda, entendeu? E às vezes o que eu recomendo é o seguinte também, às vezes nem busque o que é mais importante, busque às vezes, se você está começando e nunca implementou, busque o que é mais simples. Porque se seu time tem zero experiência em inovação jurídica, né, e você começar já querendo pegar o touro pelo chifre, é difícil. Agora, se você começa, né, a amansar o gatinho, é muito mais fácil. E aí você já gera experiência, já gera um resultado positivo em pouco tempo, o seu time fica mais engajado, e aí você pode ir avançando e crescendo junto com o próprio time. Então, acho que eu recomendo, são as minhas recomendações, que o Paulo fez, é o que o time do Mercado Livre tem feito e que tem dado certo. Aqui a gente tem uns comentários aqui bem bacana para a gente ir finalizando também. Né, tem a Lívia, né? Olá, pessoal, sucesso. Né, ela gostou muito. O time da TS também está acompanhando a gente, batendo palmas. Tá ok? O time da TS aí conosco. Tem uma pergunta aqui do Felipe Doniani. Tá ok? Felipe, quais robôs jurídicos estão disponíveis hoje no mercado para pequenos escritórios? Eu recomendo vocês entrarem na página B2L, lá tem um radar dinâmico, e lá você vai ver várias empresas que trabalham com robô. Uma dessas empresas é a TS, que está aqui, e assim, se eu não me equivoco, me corrige, eu acho que não importa, grande, pequeno, gigante, vocês atendem qualquer tipo de público, não, TS? Exatamente. O robô, na verdade, ele não é algo que está pronto, disponível. Existem processos que nós já automatizamos, enfim, como o Daniel citou, cadastro, quero incluir andamentos no site do meu cliente, no caso do Mercado Livre, quero fazer subsídios, pagamentos, mas o robô ele é totalmente configurável, assim, é você olhar para dentro, aí pensando um pouco até no que a gente já falou, sobre pegar algum processo que ali é pequeno, mas que ele acaba me gastando muito tempo, ele tem um padrão bom para eu iniciar, e aí partir desse pequeno passo para a gente fazer. Mas o robô ele não é algo pronto, que ele é pré-moldado, ele só sabe fazer isso, aquilo. Na verdade, o robô ele faz a sua necessidade, ele atende o que você precisa, o que é a sua dor, né? Uhum. Aqui tem uma pergunta do Ponciano, eu acho que, em certo modo, a gente já respondeu ao longo da live, né, como implementar RPA na prática. Né? Teoricamente, todos compreendem a importância dessa ferramenta. A grande dificuldade que vejo é compreender o seu funcionamento. Poderia comentar, orientar o caminho? Então, esse é um comentário do Ponciano aí. De certo modo, acho que o Paulo respondeu, né, o Gustavo, mas alguém gostaria de pontuar, de maneira bem simples, assim, direta, qual seria o caminho, os primeiros passos? Eu vou falar rapidamente, Daniel. Acho que assim, o primeiro passo é mapear os teus processos. E a partir desse mapeamento você vai entender, dentro daquela lógica ali, o que você tem de padronizado e repetitivo. Né? E acho que o segundo, e aí tendo isso claro, é entender o que toma mais tempo do teu time. Né? Quais são as atividades que tomam mais tempo do teu time. Acho que são dois bons caminhos aí, acho que duas ideias iniciais para você conseguir um insight de por onde começar. E aí não sei, Pan, Gus, se vocês têm mais alguma coisa assim nesse sentido. À vontade. Acho que é isso mesmo, Paulinho. Acho que é realmente identificar os processos, né? A fase de mapeamento, olhar para dentro e aí identificar as oportunidades. A partir daí, seguir com a possibilidade de uso e implantação de processos em RPA. Não, eu acho que é isso. E aquilo que eu... Desculpa, João, e aí só complementando rapidinho da PAN, pequenas entregas agregando valor. Acho que isso aí vai ter uma experiência fantástica e daí você vai evoluir para uma escalabilidade era exatamente diferente. Isso que eu ia falar. Eu ia bater de novo na tecla que o Daniel falou anteriormente. Pequenas entregas.
a gente mapear e pensar que, olha, eu vou fazer uma partezinha pequena, mas que vai me trazer um resultado. Porque se você pensar que vai automatizar o escritório inteiro, ninguém mais vai fazer nada, vai ficar todo mundo só vendo o robô trabalhar, você vai ficar frustrado, porque isso não vai acontecer. Eu acho engraçado que, assim, parece algo simples o que o Gustavo falou, que eu falei, o João, mas e é uma coisa de mentalidade. Como é difícil entender isso. Departamentos jurídicos buscam a B2L para fazer os demo days, para a gente poder conectar com as low-techs que podem atender problemas e soluções. Os caras chegam com lista gigantesca. Eu falo assim, cara, não vai dar certo. Porque a gente já, no início da B2L, a gente fazia isso, a gente atendia, a gente chegava com 10 demandas, beleza, vou trazer todas as low-techs. No final, não contratava nenhuma. Então, esse processo de amadurecimento nos departamentos jurídicos é essencial. E passa muito mais, realmente, por um amadurecimento de mentalidade do que falta de ferramenta e falta de instrumentos de gestão que permitam isso. Para inovar dentro do direito, é um tripé bem claro. Okay? O primeiro dele é tecnologia. Sem tecnologia, você não se adapta à realidade 4.0, que é uma realidade tecnológica. Okay? Vivemos numa infosfera, okay? Numa sociedade de informação. Segundo ponto, gestão. É necessário trazer instrumentos de gestão que sejam novos, como, por exemplo, KPIs, OKRs, uma gestão descentralizada, okay? Onde você faz uma gestão do time, não através de microgerenciamento, mas a busca de resultados, tá bom? Para que as pessoas se sintam mais livres e parte realmente do processo. Então, existem elementos. Na B2L Law Disruption Week, vamos abordar todos esses 3 elementos em dezenas de palestras. E depois o terceiro elemento, que é o mais importante, é a cultura, tá ok? Essa cultura que é o que é o mais difícil muitas vezes, porque a tecnologia está aí, a gestão está aí, mas o que falta é esse passo da cultura. Pessoal, a gente está encaminhando para o fim da nossa live. Não sei se o João Basso, o Gustavo, a Pamela, o Paulo, gostaria de fazer alguma consideração final, antes de eu fazer minha última. Também espero que vocês tenham gostado aí do tema, foi incrível. Muitas perguntas, muitos comentários. Deixa a palavra, quem gostaria de falar alguma coisa aí? Alguém gostaria? Eu queria só agradecer, então, a todos que participaram aqui. Se tiver alguma pergunta, dúvida, pode entrar lá no site da ATS, entrar em contato com a gente, para a gente conversar, bater um papo um pouco mais sobre o assunto. E como o Paulo falou, dar início nessa jornada de RPA. E agradecer também a toda a equipe do Mercado Livre e a B2L que proporcionou essa live aqui para a gente. Ótimo. Perfeitão. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Pamela. Obrigado, Gustavo, João. Obrigado a todos vocês que participaram dessa live. Amanhã, 11 horas da manhã, não sei ainda, ou 7 horas da noite, vamos também ter uma live surpresa, onde vamos falar sobre o nosso cronograma, o cronograma do evento. Vamos apresentar todo o cronograma do evento. E também vamos falar qual vai ser a nossa keynote Speaker Master, tá ok? Convido vocês a estarem presentes. Hoje também, às 19 horas, a ATS também estará conosco. Vamos fazer uma live sobre planejamento de gestão de riscos. Tá ok? Então, a gente vai falar muito sobre isso, vai trazer algumas ferramentas para ajudar vocês a fazer um planejamento em relação aos riscos no escritório, no departamento. Então, hoje, às 19 horas. Convidem seus amigos a estarem participando e vejo vocês também na semana que vem no AB2L Law Disruption Week. Até mais. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até mais. Foi um prazer. Tchau. Prazer. Tchau, tchau.